Fala aí, pessoal. O esquema de sempre, né? Espero que vocês estejam bem, seguros em casa, assim como as suas famílias. E aí, na aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento ao que a gente tem feito, né, a respeito do estudo das progressões geométricas. Então, na aula de hoje, a gente vai ver, a gente vai estudar, a gente vai aplicar a fórmula do termo geral de uma PG. Assim como a gente viu nas progressões aritméticas, essa fórmula nos permite determinar qualquer termo dentro da progressão geométrica. Galera, olha só, o termo geral de uma PG, ele é dado através desta relação aqui que eu deixei bem destacada aqui em vermelho. Nessa relação, reparem que ela tem uma forma totalmente diferente da progressão aritmética. O termo geral, né, que ocupa a posição n na progressão, na sequência, a gente vai indicar pelo símbolo AN. O primeiro termo a gente vai continuar simbolizando, né, pelo A1. A razão, como a gente viu na PG, a gente representa pela letra Q e o número de termos ali pela letra N. Então, né, o termo mais geral de uma PG, ele é dado pelo primeiro termo, vezes o valor da razão, elevado ao número de termos menos 1. E o que a gente vai ver agora são alguns exemplos de aplicação dessa fórmula, ou de maneira bem direta, ou inserido em algum tipo de problema. O primeiro exemplo, ele está pedindo o seguinte, obtenha o 10º e o 15º termos dessa PG. Tá? Então, reparem que a gente vai ter que fazer duas coisas, né? Está pedindo o 10º e o 15º, a gente vai fazer isso de forma separada. Mas o que a gente já consegue obter de cara? O primeiro termo da PG vale 1, certo? A razão dessa PG, eu peguei aqui o segundo termo, que vale 2, e eu dividi pelo termo anterior, que vale 1, ou seja, a razão dessa PG vale 2. Então, olha só, para a gente determinar o 10º termo, o que a gente faz? O número de termos vale 10, certo? Ou seja, eu vou ter que calcular o A10 dessa PG. Como é que a gente faz isso? Está aqui a fórmula do termo geral. Eu só vou substituir os valores que a gente conseguiu obter pelo enunciado. Então, o A10, o 10º termo, é igual, é só seguir a fórmula. O primeiro termo vale 1, vezes o valor da razão, que é igual a 2, elevado ao número de termos, que é igual a 10, menos 1. Então, 1 vezes qualquer número é o próprio número, 10 menos 1 é igual a 9, ou seja, o 10º termo dessa PG é 2 elevado ao expoente 9, que é igual a 512. Tranquilo? E aí, como é que a gente vai fazer isso com o 15º termo? A gente vai agir da mesma forma. Então, nesse caso, o número de termos que a gente vai considerar é igual a 15. E aí é só a gente pegar e substituir na fórmula do termo geral. Então, o termo que a gente está calculando aqui é o A15. Né? Então, o A15, o 15º termo, é igual ao primeiro termo, que vale 1, vezes a razão, que é igual a 2, elevado ao número de termos que a gente está considerando, que é igual a 15, o menos 1, que é o da fórmula. Ou seja, 1 vezes qualquer número é o próprio número. Aqui eu tenho 15 menos 1 é igual a 14, 2 elevado a 14, né, ou seja, é 2, vezes ele mesmo, 14 vezes, é igual a 16.384.
Bom, aqui no exemplo 2 está dizendo o seguinte, ó, em uma PG de 4 termos, a razão é 5 e o último termo é 375. Calcule o primeiro termo dessa PG. Então, né, vamos embora extrair aqui do enunciado, ó, a PG tem 4 termos, ou seja, o N que a gente vai se utilizar é igual a 4, a razão dela vale 5, o termo mais geral dela, que é o último termo, que é o quarto termo, vale 375 e eu quero saber qual é o primeiro termo. Então, ó, tá aqui a fórmula do termo geral. Então eu tenho, ó, termo mais geral é 375, só seguir a fórmula, né? Igual ao primeiro termo que a gente não sabe quanto vale, a gente repete, vezes o valor da razão, que é igual a 5, elevado ao número de termos, que nesse caso é igual a 4, menos 1. 4 menos 1 é igual a 3. Então eu tenho, ó, 375 é igual ao primeiro termo, né, ao A1, vezes 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo, pessoal, é 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Para acabar de resolver aqui a equação, o 125 multiplica, ele passa para o outro lado dividindo, de tal forma que o primeiro termo dessa PG vale 3. Então, galera, aqui no exemplo número 3, ele está dizendo o seguinte, ó, em uma PG oscilante, o primeiro termo é igual a 1/4 e o sétimo termo é igual a 16. Aí ele pede para determinar a razão dessa PG. Então, assim, né, a primeira coisa eu vou fazer uma tabelinha minha com os dados que o problema forneceu. Então, está aqui, o primeiro termo vale 1/4, o sétimo termo vale 16, e como o termo mais geral que a gente está estudando aqui é o sétimo, o número de termos considerados aqui vai ser igual a 7, beleza? Então, eu pego, substituo isso aqui na fórmula do termo geral. Então, o termo mais geral é 16, igual ao primeiro termo da PG, que vale 1/4, vezes a razão, que eu não sei quanto vale, então a gente repete, elevado ao número de termos, que é igual a 7, menos 1. Então, tenho 16 é igual a 1/4, 7 menos 1, eu tenho aqui a razão elevada ao expoente 6. Para resolver essa equação, 1/4 que está multiplicando vai passar para o outro lado da equação dividindo. E aí eu tenho, né, 16 divididos por 1/4, e como é que a gente resolve isso? Na divisão de frações, a gente mantém a primeira fração, que é igual a 16, e a gente multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso de 1/4 é 4 sobre 1. 4 sobre 1 é igual a 4. 16 vezes 4 é igual a 64, e eu tenho, galera, essa equação, que elevado à sexta potência é igual a 64. Cara, aqui tem muita coisa, né? Porque, primeiro, vocês não estão acostumados a resolver equação de direito nem de segundo grau, me dirá de grau 6. Mas como é que a gente resolve isso? Vocês vão ver que não há dificuldade. Por quê? Se eu tenho aqui no caso, a razão está elevada ao grau 6, então quanto vai valer a razão? É a raiz sexta. Se fosse q elevado ao cubo, seria a raiz cúbica. Se fosse q elevado ao quadrado, seria a raiz quadrada e assim por diante. Até aí, tá beleza? Outra coisa, quando esse expoente aqui for par, quando vocês forem resolver uma equação incompleta como essa, e esse expoente for par, necessariamente tem que vir aqui o sinal mais ou menos. Porque lembrem-se de que um número, sendo positivo ou negativo, elevado ao expoente par, a potência é sempre positiva. Então, por isso é que tem que vir aqui, pessoal, esse sinal mais ou menos. Agora, como é que vocês vão escolher o sinal da resposta do exercício? A gente volta para o enunciado. Ele diz que essa PG ela é oscilante. Se a PG ela é oscilante, a gente já viu que necessariamente a razão tem que ser negativa. Então, galera, a gente já sabe que o resultado desse exercício tem que constar o sinal negativo. E aí vocês vão perguntar, tá, já entendi até aqui, mas como é que eu vou extrair? Já é difícil extrair a raiz quadrada. E como é que eu vou extrair a raiz de grau 6? É só uma propriedade dos radicais que eu creio que vocês tenham visto no nono ano. Como é que a gente extrai uma raiz, até mesmo sendo raiz quadrada? Olha só, a primeira coisa que a gente faz é pegar o número dentro do radical e decompor esse número. Ó, reparem que eu fiz isso aqui em cima, tá? Eu decompus o número 64 em fatores primos. E aí observem que o 64 decomposto é igual a 2 elevado à sexta potência. Então, olha só, tá aqui. Tá vendo? Então, eu tenho só o seguinte, raiz sexta de 2 elevado à sexta.
Como é que a gente simplifica esse radical? Quando o expoente do número dentro do radical e o índice são iguais, esse número aqui ele sai da raiz, de tal forma que nesse caso a razão dessa PG vale menos 2. Bom, o exemplo número 4 ele diz que uma indústria produziu 30.000 unidades de certo produto no primeiro trimestre de 2019. Supondo que a produção tenha dobrado a cada trimestre, quantas unidades desse produto foram produzidas no primeiro trimestre de 2018? Então, olha só, primeira coisa, né? Trimestres de 3 em 3 meses, certo? Então é o seguinte, do primeiro trimestre de 2019 até o primeiro trimestre de 2018, nós temos 5 trimestres, certo? Isso dá para entender? Então, e aí, como a produção foi dobrada a cada trimestre, isso quer dizer o seguinte, no primeiro trimestre foram produzidas 30.000 unidades. No trimestre anterior, a produção foi dobrada, ou seja, olha só, no trimestre anterior foram produzidas 15.000, certo? No trimestre anterior a esse, ou seja, no terceiro trimestre de 2018, foram produzidas 7.500 unidades e assim por diante. Então, galera, observe que eu tenho aqui uma PG. Nessa PG, o primeiro termo dela vale 30.000. A razão dela, eu peguei aqui o segundo termo, que é o 15.000, eu dividi pelo termo anterior, que vale 30.000. Ou seja, a razão dessa PG vale 1/2. Como no caso, né, o primeiro trimestre de 2018 nessa PG equivale ao quinto termo dela, a gente vai ter que calcular esse quinto termo, ou seja, o número de termos que a gente vai considerar é igual a 5. Então, está aqui a fórmula do termo geral. O primeiro termo dela vale 30.000. O número de termos aqui, a razão, me perdoem, a razão vale 1/2, elevado ao número de termos, que nesse caso é igual a 5, menos 1. Bom, não posso fazer nada aqui por enquanto, 5 menos 1 é igual a 4. Aqui nessa expressão, primeiro eu faço a potência. 1/2 elevado à quarta potência, como é que a gente eleva uma fração a um determinado expoente? A gente tem que elevar o numerador e o denominador a esse expoente. Então eu tenho 1 elevado à quarta potência é igual a 1, 2 elevado à quarta potência é igual a 16. E isso aqui, no caso, vai ser igual a 30.000 divididos por 16, que é igual a 1.875. Ou seja, no primeiro trimestre de 2019, foram produzidas 1.875 unidades desse produto. Beleza? Então, galera, nesse quinto e último exemplo, ele está dizendo o seguinte, um biólogo está analisando a reprodução de uma população de bactérias que se iniciou com 100 indivíduos. Admite-se que a taxa de mortalidade das bactérias ela é nula. Os resultados obtidos na primeira hora estão registrados nessa tabela que aparece aí à direita. Supondo que as condições de reprodução continuem válidas nas horas que se seguem, após 4 horas do início do experimento, a população de bactérias será de o valor que aparece aí. Então, antes da gente pensar no problema, cara, vamos analisar o que aparece aqui nessa tabela. Observem que o tempo, que no caso aparece na coluna da esquerda, esse tempo, ele para cada experimento, ele aumenta em 20 minutos. Ou seja, para cada experimento nós temos um tempo decorrido, sendo no caso, eu estou somando 20 minutos. Ao passo de que o número de bactérias, ele, na realidade, ele não está sendo somado. Reparem que o número de bactérias de um experimento para o outro, ele está sendo dobrado. O número de bactérias, no caso, inicial é igual a 100. Após 20 minutos, o número de bactérias é igual a 200. Após 40 minutos, o número de bactérias é igual a 400. E assim por diante, ou seja, em quanto tempo aqui decorrido, a gente tem uma sequência que nós temos aqui uma PA, o número de bactérias ele cresce segundo a uma PG. Até aí foi. Então, a gente também tem que lembrar o seguinte, ele quer saber a população de bactérias após 4 horas. Então, como a unidade não é a mesma, a gente vai pegar e a gente faz a conversão. Em 4 horas, nós temos 240 minutos. E aqui nessa tabela
embaixo, o que eu fiz? Eu peguei, né, no caso essas 4 primeiras linhas, e eu fui aumentando o tempo de 20 em 20 minutos até chegar aos 240 minutos, tá vendo? Mas não é o tempo que eu quero saber. Eu quero saber qual é o número de bactérias, qual é a população de bactérias após 4 horas. Então observe que nesse caso aqui eu tenho uma tabela e o que nos interessa aqui é determinar o 13º termo aqui, ou seja, aqui nessa sequência, nessa PG, que representa o número de bactérias dessa cultura, o que acontece? Eu vou ter que determinar o 13º termo da PG. Até aí foi? Então, nessa PG o primeiro termo vale 100, a razão dessa PG eu peguei o segundo termo dela, que vale 200, eu dividi pelo termo anterior, que é igual a 100, ou seja, a razão dessa PG é igual a 2, como a gente já tinha falado, e eu quero calcular o 13º termo, ou seja, o número de termos que a gente vai considerar é igual a 13. Então está aqui a fórmula do termo geral, eu só vou pegar e vou substituir. O 13º termo é igual ao primeiro termo, que vale 100, vezes a razão, que é igual a 2, elevado ao número de termos, que é igual a 13, menos 1. Bom, 13 menos 1 é igual a 12. 2 elevado ao expoente 12 dá 4.096. 4.096 vezes 100 é igual a 409.600, que é a população de bactérias após as 4 horas. Nesse caso, corresponde aí no exercício à alternativa C. Bem, pessoal, bom, né, na próxima semana, na próxima quarta-feira, eu vou corrigir os exercícios que estão propostos desse conteúdo da aula 6. E aí eu peço para que vocês não esqueçam de reservar algum momento para responder o quiz da aula 5, tá? Então, mantenham-se bem, a salvo, em casa, e precisando de qualquer coisa, vocês já sabem o que fazer. Um grande abraço a todos.